Existem histórias que apenas não nos assustam, mas que desafiam nossa compreensão sobre a realidade. Algumas delas se tornam lendas, alimentadas pelo medo e pelo mistério. Outras são tão perturbadoras que inspiram filmes de terror que marcaram gerações. Em 1973, O Exorcista chocou o mundo com cenas assustadoras e um realismo perturbador. Mas o que poucos sabem é que o filme foi baseado em um caso real. Um caso documentado, registrado em diários de sacerdotes e até mesmo confirmado por testemunhas. Essa é a verdadeira história de Roland Doe, um garoto cujo nome verdadeiro nunca foi revelado para preservar sua identidade. Uma criança comum, mas que em 1949 se tornou protagonista de um dos exorcismos mais aterrorizantes da história dos Estados Unidos. O que aconteceu com ele ainda é um mistério. Alguns acreditam que foi um transtorno psicológico extremo, outros que foi uma possessão demoníaca legítima. O que é inegável é que algo assustadoramente real aconteceu naquela casa. Algo que deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Agora eu te convido a conhecer essa história, se tiver coragem. Tudo começou no final da década de 1940, em uma casa modesta no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Roland era apenas um garoto de 13 anos, descrito como tímido, inteligente e muito próximo de sua família. Ele tinha poucos amigos, mas era particularmente ligado a uma de suas tias, que se interessava pelo ocultismo e costumava brincar com o tabuleiro Ouija. Quando essa tia faleceu repentinamente, Roland ficou inconsolável. Em uma tentativa desesperada de se comunicar com ela, o garoto começou a usar o tabuleiro sozinho. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse período, mas foi depois disso que os eventos começaram a acontecer. No início eram apenas ruídos inexplicáveis dentro da casa. Arranhões nas paredes, batidas durante a noite, objetos que se moviam sozinhos. Os pais de Roland, céticos, acreditaram que era apenas a imaginação de um menino abalado pela perda da tia. Mas então, as manifestações se intensificaram. Os móveis começaram a se arrastar sozinhos, pratos caíam das prateleiras sem nenhuma explicação. Roland dizia sentir presenças ao seu redor e certa noite acordou gritando, afirmando que algo invisível o estava arranhando. Quando sua mãe acendeu a luz, percebeu algo que a fez estremecer. Marcas de garra em seu corpo, como se algo estivesse cravado unhas afiadas em sua pele. A família, completamente desesperada, procurou ajuda médica, mas nenhum médico conseguiu explicar os fenômenos. Os testes mostravam que Roland estava fisicamente saudável, mas as manifestações apenas pioravam. Foi então que a família decidiu recorrer à igreja. A primeira tentativa de exorcismo aconteceu em uma igreja luterana. O pastor responsável tentou realizar orações para libertar o garoto daquilo que acreditava ser uma influência maligna, mas a sessão terminou de uma maneira catastrófica. Roland entrou em transe, sua respiração se tornou ofegante e ele começou a murmurar uma língua desconhecida. Assim que o pastor se aproximou, o garoto lançou um olhar que, segundo testemunhas, não era humano. Então, de forma súbita, Roland atacou violentamente o sacerdote, derrubando-o no chão com uma força que não era condizente a seu corpo frágil. A sessão foi interrompida imediatamente e o pastor, apavorado, sugeriu que eles procurassem a Igreja Católica. A Igreja Católica aceitou investigar o caso e designou o padre William Baldern, um especialista jesuíta, para conduzir o ritual.
O exorcismo foi realizado no hospital da Universidade de St. Louis, em um quarto isolado, onde apenas um pequeno grupo de religiosos teve a permissão para acompanhar. O que eles testemunharam naquela sala nunca seria esquecido. Assim que começaram as orações, Roland entrou em estado de fúria. Ele se debatia violentamente, como se algo estivesse tentando expulsá-lo do próprio corpo. Palavras começaram a surgir em sua pele, como se estivessem sendo escritas de dentro para fora. Testemunhas afirmam que marcas formando a palavra hell, inferno em português, surgiram em seu peito e em outras partes do seu corpo. Arranhões apareciam sozinhos, sem ninguém tocá-lo. Durante o ritual, o garoto começou a falar latim fluentemente, um idioma que ele nunca havia estudado. Sua voz era gutural, grave e áspera, algo impossível para uma criança daquela idade. Os padres persistiram no ritual por mais de 30 noites. Em certo momento, Roland gritou em um tom agonizante e então caiu no chão inconsciente. Quando acordou, estava completamente diferente. Parecia aliviado. Disse que havia tido uma visão de São Miguel Arcanjo lutando contra um ser escuro e que, após disso, ele sentiu algo saindo de seu corpo. Depois desse dia, os fenômenos cessaram. Roland nunca mais manifestou nenhum comportamento estranho. Ele cresceu, viveu uma vida normal e evitou falar sobre o que aconteceu. Os registros desse caso existem até hoje. O padre Baldern documentou cada evento e testemunhas confirmaram que viram coisas que desafiaram qualquer explicação científica. Os céticos acreditam que Roland sofria de um transtorno psicológico severo e que eventos sobrenaturais foram apenas manifestações de sua mente perturbada. No entanto, os padres que participaram do exorcismo juraram que o que testemunharam foi algo muito além de qualquer diagnóstico psiquiátrico. O caso ficou tão famoso que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o livro O Exorcista, que mais tarde deu origem ao icônico filme em 1973. Mas aqui está o detalhe mais assustador. A identidade de Roland Doe nunca foi revelada. Muitos acreditam que ele ainda pode estar vivo. Um homem que, quando criança, foi o epicentro de um dos exorcismos mais documentados da história. E agora eu te pergunto, será que tudo isso foi apenas um caso de histeria coletiva e influência religiosa? Ou o mal realmente possuiu aquele garoto? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com quem gosta dos mistérios sombrios. E lembre-se, às vezes as histórias mais assustadoras são aquelas que realmente aconteceram. Siga Conexões.